Que a graça do nosso Deus, a companhia do Espírito Santo, estejam junto conosco nesse momento de culto, nesse momento também de mensagem, da reflexão da sua palavra. Amém. Eu creio que vocês estejam, talvez, cansados de ouvir notícias ruins todos os dias. Pandemia, desemprego, fome, notícias de corrupção. Olha só, e até pragas do Egito foram ressuscitadas agora nesses últimos dias. Até com a possibilidade de gafanhotos chegarem até a região ali mais do sul. E aqui eu agradeço, faço um parênteses também ao pastor Marcos, que escreveu um texto muito pé no chão a respeito disso. Se por acaso vocês não viram, depois do culto vocês vão lá, entram no perfil dele e leiam o texto que ele refletiu sobre isso. Vocês estão em casa e talvez inconscientemente vocês pensem, que bom que hoje temos culto. Pelo menos nós vamos poder descansar um pouco a nossa mente de todas essas notícias ruins que nós temos ouvido, vivenciado nesses últimos tempos, mas parar aqui e ouvir as promessas de Deus que Ele tem para as nossas vidas, para o tempo em que nós vivemos. Talvez nós possamos ouvir respostas do tipo, quando tudo isso vai terminar? Quando vamos poder voltar ao normal? Quando vamos ter um pouco de paz e alívio para sofrimentos, para as situações difíceis que nós estamos vivendo? Seria muito bom mesmo se a gente pudesse dizer que vai passar logo, daqui um mês ou dois, ou talvez dizer que vai passar agora, basta que a gente diga as palavras mágicas, em nome de Jesus. Ou seja, apenas colocar o carimbo de Jesus no nosso desejo, na nossa vontade, e esperar que os meus pedidos aconteçam. Será que é esse Jesus bíblico que o texto bíblico, a narrativa bíblica nos oferece? Há sim pessoas que falam e dizem também em nome de Jesus, assim como nós fazemos na igreja, assim como nós fizemos hoje, no início do nosso culto. Mas que Jesus nós estamos falando? Essa semana, como a gente já antecipou no início do culto, estourou nas redes sociais, talvez vocês estejam acompanhando, talvez vocês até fizeram aquela brincadeira. Se eu perguntar qual Mateus, qual Sérgio, a gente pode colocar o nosso nome. As pessoas têm que colocar nos comentários e descrever como é que elas se identificam, quais são as suas características, como elas te conhecem. Muito bem. E se a gente perguntasse qual Jesus? Quais são as características? Como a gente identificaria o nosso Salvador? Não sei se vocês perceberam, o Evangelho do dia oferece uma resposta, oferece uma descrição a respeito de quem é Jesus. No versículo 34 do capítulo 10, diz, não vim trazer paz ao mundo, não vim trazer a paz, mas a espada. Talvez não seja uma descrição de Jesus que nós esperávamos ouvir. Talvez soe melhor aquilo que João falou no capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a minha paz, é a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não sei vocês, mas para mim isso soa melhor a segunda opção. Eu escolheria facilmente esse segundo Jesus. Então, vou ser sincero com vocês, eu tentei fugir desse texto do Evangelho, porque eu achei que era uma mensagem muito difícil refletir e trazer também para vocês. Então, comecei a ler os outros textos que fazem parte desse conjunto de leituras que estão destinadas para esse quarto domingo de Pentecostes dentro do lecionário. Eu fui para Jeremias, no Antigo Testamento, e mordi a língua. Eu falei um pouquinho antes o contexto de Jeremias, mas só para trazer, para vocês compreenderem um pouco melhor. É importante nós sabermos que o povo de Deus havia sido levado como escravo por outra nação, pelos babilônios. E, nesse sentido, estavam ansiosos para que tudo isso terminasse. Estavam ansiosos, queriam ver que quando tudo isso iria terminar, quanto tempo eles teriam que ficar vivendo assim, dessa maneira. Então, Ananias, um youtuber dos nossos tempos, ou talvez um pastor coach, aquele influencer que, como vocês sabem, dizem as coisas que nós queremos ouvir, o que nós gostamos de ouvir, o que nossa natureza humana gosta de ouvir. Então, Ananias, diante dos sacerdotes, diante de Jeremias, também do povo,
ele diz o seguinte, esses são alguns versículos que estavam antes do texto que nós lemos. Então, só para também vocês terem um contexto. Ananias disse assim, eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Então ele diz as palavras mágicas, eu, o Senhor, estou falando. Eu falo em nome de Jesus. Jeremias foi até simpático com Ananias quando disse como seria bom que tudo isso acontecesse. Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo o que você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo, antes do seu tempo, disseram que viria guerra, fome, doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Vamos imaginar? Será que as palavras de Ananias se cumpriram? Não, né? Não se cumpriram. Se cumpriram as palavras de Jeremias, que tinha dito já no capítulo 25, que a Babilônia iria dominar Israel por 70 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foram apenas 2 anos, foram 70 anos de exílio. Tanto as palavras duras de Jeremias a respeito do tempo do domínio que outros povos tiveram sobre eles e tiveram que viver como escravos, também as palavras duras que Jesus afirmou no Evangelho, que ele não vai trazer paz ao mundo, mas espada, não foram fáceis para os primeiros ouvintes digerirem, pois essas palavras não são acolhedoras, não são agradáveis para os nossos ouvidos. São palavras duras, palavras difíceis de entender. Jesus sabia disso. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que Jesus está preparando os discípulos para a missão. Todo o capítulo 10 fala sobre isso. Jesus traz vários temas do que os discípulos iriam enfrentar nessa caminhada. E o objetivo dos discípulos era ser construtores de pontes. Então eles iriam curar pessoas, expulsar demônios, compartilhar a paz, falar do reino. Mas Jesus deixa claro que essa caminhada não seria tranquila. Jesus prepara os discípulos dizendo, vocês vão ser criticados porque estão falando em meu nome. Vão ser julgados, vão ser ignorados, vão ser humilhados, perseguidos e talvez até mortos. Por confessarem o meu nome como Senhor e Salvador, haverá divisões. Alguns não vão dar atenção para vocês, não gostarão da mensagem que vão dizer, especialmente porque vocês vão falar uma mensagem que vai bater de frente com a natureza humana, toca na ferida do pecado. E essa mensagem, a gente sabe, não vai dar muitos likes, não vai dar muitos compartilhamentos, mas ela é verdadeira, ela é necessária, ela é importante também para os nossos dias. Caso vocês estejam pensando, o fato de Jesus trazer a paz, a espada e não a paz, colocar filhos contra pais, filhas contra as mães, noras contra sogras. O fato de Jesus dizer que quem amar qualquer outra pessoa mais do que a mim, olha que difícil isso, mesmo que seja o seu pai, mesmo que seja a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha, não merece ser o meu seguidor. Quem procura os seus próprios interesses e não descansa no meu cuidado, não terá a vida verdadeira. São palavras duras, né? São palavras difíceis. Mas saibam que essas palavras não revelam o propósito da vida de Jesus. Por isso eu quero deixar claro aqui uma diferença entre propósito e consequência. Essas palavras apontam para a triste consequência do ser humano como pecador. Pois alguns vão crer na mensagem e outros não. A pedra angular será de salvação para alguns, mas a mesma pedra será de tropeço
para outros. Isso quer dizer que nem todos que falam aquela frase famosa, em nome de Jesus, necessariamente estão falando da parte de Jesus. Preste atenção. Falar em nome de, apenas como uma repetição, porque está no texto bíblico, não significa que estás trazendo a mensagem de Jesus. Quem fala da parte de Jesus, olha só, não esconde a realidade e as consequências de também seguir Jesus. Realidade que vai encontrar o pecado. Porém, o propósito de Jesus em vir ao mundo é para inaugurar o seu reino sobre todas as coisas. No mundo na qual o pecado é maldade, escuridão e a falsidade, confusão e dor, violência e morte dominam o nosso relacionamento uns com os outros, o Senhor não ficou quieto. Se envolveu pessoalmente com essa realidade. Enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para cumprir a lei, carregar o peso do pecado da humanidade e vencer a morte da cruz em nosso lugar. Então, antes de subir aos céus, disse aos discípulos: vão a todas as pessoas, os povos, anunciem o meu nome, falem da verdadeira paz, falem e anunciem as coisas maravilhosas que vocês têm visto. Falem e vivam o perdão e tenham certeza da vida eterna prometido por Cristo Jesus. É isso que a igreja tem feito, é isso que vocês têm feito. Esse é o nosso compromisso também no tempo em que nós vivemos. Eu sei que vocês, junto com o pastor Marcos, vocês estão refletindo sobre a temática de ser sacerdotes, não é mesmo? E sacerdote significa construtores de pontes, enviados para compartilhar a mensagem da graça de Deus. Só que a gente sabe que nessa caminhada, nessa tentativa de construir pontes, vamos encontrar muros e barreiras. Aquilo que Jesus disse aos discípulos, eu digo também para vocês. Não pensem ou imaginem que haverá paz, que haverá prosperidade simplesmente porque nós somos cristãos, ou simplesmente porque nós temos fé, ou porque nós estamos assistindo um culto cristão. Haverá tentações, lutas, dificuldades, momentos difíceis. Não que esse seja o desejo de Jesus, isso também está claro nesse texto. Não é o desejo de Jesus, mas é a consequência da condição humana, que afastada da presença de Deus. O propósito da vinda de Jesus não é apenas dizer, fica tranquilo, tudo vai dar certo, mas tem a ver com algo que é além desta vida. Um tema que passa por todo o livro do profeta Jeremias, e também eu creio que é muito importante para os nossos dias, é o chamado ao arrependimento. Eu convido vocês a se aprofundarem no livro de Jeremias. Não é um livro fácil, mas é um livro que vai tocar várias reflexões para nós. E uma das reflexões que vai fazer é sobre o chamado arrependimento. Quando ele foi chamado para ser profeta, ele teve uma missão bem difícil. Relembrar que o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, firmada no Monte Sinai, para confiar apenas no Deus verdadeiro e obedecer às leis, os mandamentos que foram confiados para eles. Então a gente vai ver nos primeiros capítulos que Jeremias se preocupa em chamar a atenção do povo ao arrependimento, para uma mudança de vida, a voltarem seus corações ao Senhor. Só que quando a gente começa a entender, olhar a história, a gente percebe que eles não quiseram abandonar os seus deuses. Seguraram naquilo que outros povos trouxeram para eles. Talvez a gente esteja em casa pensando, mas eu não tenho outros deuses, eu não tenho outros altares. Eu estou aqui cultuando ao Deus verdadeiro, ao Deus triuno, na minha casa, mesmo porque nós estamos impedidos de estar no templo, na capela. Mas vamos ser sinceros. Quantas vezes vocês, e eu também, já não me peguei confiando no poder da negociação, no investimento financeiro que eu tenho, no plano de saúde, ou qualquer outra coisa que esteja próxima de mim para superar uma dificuldade. E assim a gente acaba colocando não Deus abaixo dessas coisas, mas talvez ao lado delas, como mais alguma coisa para me proteger. No tempo de Jeremias,
o fato de ter outros deuses não era só essa questão, mas toda a sociedade estava perdida. Os líderes não cumpriam suas responsabilidades. Os sacerdotes não serviam mais ao Senhor, nem ensinavam os mandamentos. Apenas compartilhavam uma esperança vazia, como um pastor coach, um influencer dos nossos dias. Uma mensagem que as pessoas queriam ouvir, os reis queriam ouvir. Assim como fez Ananias. E os reis deixaram de servir o povo e buscavam oprimir mais os pobres, tirando em vantagens em todas as situações e oportunidades. Qualquer semelhança à nossa época é mera coincidência. Mas quando a gente olha para os dois contextos, tanto de Jeremias como do Evangelho, consequências ruins, negativas, difíceis, o povo de Deus teve que enfrentar. Escravidão, divisões, lutas. O texto deixa claro isso, mas também deixa claro algo muito importante. O objetivo e o propósito de Jesus ter dito isso. Ele quer salvar você. A boa notícia está na cruz, a boa notícia está no túmulo vazio. Ele quer ser o seu companheiro, o meu companheiro, nosso amigo, não só nesta vida, marcada pela cruz e pela espada, pelas divisões e sofrimentos, mas quer viver para sempre com você, uma vida plena, uma vida eterna. Um dia, queridos irmãos, um dia sim vai haver paz, alegria, satisfação. Um dia, tenho certeza que a gente não vai precisar ouvir notícias tristes, calamidades. Um dia estaremos livres do pecado e para sempre estaremos na companhia do Senhor. Achei interessante que muitos de vocês escreveram, o pastor Marcos colocou na quinta-feira, né, para que vocês pudessem então colocar nos comentários qual Jesus. E dentro de várias respostas, algumas foram: aquele que morreu na cruz para me salvar, o meu melhor amigo, aquele que me deu a vida eterna. Eu fiquei muito impressionado porque surgiram confissões de fé. Olha, confissões simples, curtas, diretas, objetivas, mas muito profundas. Talvez vocês não se deram conta, mas no dia 25, agora, nesses últimos dias, a Igreja Luterana, ou a gente poderia dizer a Igreja Protestante, celebrou 490 anos da apresentação da Confissão de Augsburgo, um documento público de nossa fé que professa quem é Deus, como é que nós entendemos Deus, Deus triuno, e como é que nós nos relacionamos com esse Deus. De uma forma simples, uma confissão é uma tentativa de construir uma ponte, é conectar as pessoas com Jesus, para que elas sejam salvas e tenham a vida eterna. E os comentários de vocês são excelentes, porque é essa tentativa de refletir a respeito daquilo que vocês creem, daquilo que vocês confiam, no qual Jesus vocês colocam a sua confiança. E ela é pública. É pública porque está na internet. Outras pessoas podem ver. Mas quando vocês dão um passo, e algo simples como compartilhar uma mensagem a respeito de quem vocês creem, talvez algumas pessoas podem ridicularizar a sua manifestação. Talvez eles não concordem ou discordem do seu posicionamento. Talvez essa confissão possa até dividir uma família. Jesus alertou que isso poderia acontecer quando nós confessamos o seu nome. No entanto, sabemos que não há outro caminho. Não há construção de pontes que não tenha obstáculos. Todas as vezes vai ter dificuldades, que por vezes podem ser muito doloridas. Mas a certeza de estar seguro e firme na rocha eterna, que é Jesus Cristo, eu tenho certeza que enche o seu coração e enche o meu coração de muita tranquilidade, ânimo e também esperança. Qual Jesus nós confessamos? Qual Jesus está na base da nossa esperança? É o Jesus que tem um propósito muito maior do que do aqui e do agora. É o Jesus que nos acolhe, que nos recebe dentro da sua família e nos promete a vida que é eterna. Mas também é saber que ao confessar esse Jesus, haverá consequências nessa vida. Pois quando a palavra encontra o pecador, quando a lei aponta para o nosso pecado, há duas questões que podem acontecer.
ou arrependimento, mudança de vida, ou haverá dureza de coração e afastamento da vida com Deus. Propósito final, a promessa eterna, a salvação que Cristo nos garantiu, no meu entender, e eu creio que é no teu entender também, é muito maior do que qualquer situação, qualquer dificuldade que a gente possa passar aqui nesta vida. Mas lembre-se disso. As dificuldades, a dor, o choro, o sofrimento, esse não é o desejo de Jesus. Jesus não fica feliz quando nós sofremos, mas é a consequência do pecado que habita na nossa natureza. Qual Jesus? É o Jesus que sabemos que em seu nome nós somos salvos. Então, queridos amigos, queridos irmãos na fé, não tenham medo de construir pontes. Não tenham medo de se expor. Não tenham medo de falar de Jesus. Pode haver dificuldades, sim, mas não há construção de pontes sem dificuldades. Mas em todo o processo, Jesus está caminhando com você, está ao seu lado, dando todo o suporte necessário para te conduzir à sua casa, ao seu reino, à sua família, que é a nossa família, a família da fé. Amém.